resenha de hoje vai ser bem doida, galera. Vocês não sabem, o Boulos cometeu a maior burrice que você pode fazer em uma campanha eleitoral. Ele declarou guerra aos pais e à polícia. Nada mais, nada menos. E agora, sem apoio de Lula, sem apoio de ninguém, o que o Boulos vai fazer para conseguir ir para o segundo turno? Ou melhor, o que vai conseguir fazer para pelo menos tá aí sendo eleito, né? Porque uma coisa é certa, candidato sem voto não se elege, adivinha só. O Boulos nessa situação. E o Pablo Marçal ainda piorou. O Pablo Marçal caiu num conto vigário e praticamente caiu numa das maiores armadilhas que a mídia já fez para ele. E adivinha só? Pegou mal. Pegou mal porque a mídia interpretou de uma forma totalmente diferente do que estava acontecendo. Estão preparados? Hoje tem muita coisa, muito conteúdo. Ricardo Nunes, Nicolas, vamos entender o que está acontecendo, que a situação está bem feia hoje. Pessoal, o Boulos, em uma apresentação aí junto com outros candidatos, ele disse a maior atrocidade do mundo, que vai acabar com o modelo de escolas militares. As escolas militares que todo mundo adora, que praticamente tem aí grande referência na maioria dos lugares, o Boulos falou, se preparem. Quando eu ganhar em janeiro, lascou, não vai ter mais escola militar para ninguém. Eu não sei vocês, mas eu nunca tive a oportunidade de estudar numa escola que era militar. É tanto que na época que eu já estava me formando, já estava começando a sair as escolas militares ainda, não tinha ainda esse caos todo e a fama que tem em cima das escolas militares. Então eu estudei minha vida inteira em escola pública e que não era militar. E galera, é um caos. É adolescente que acha que tem direito de sair pra cima de professor, é adolescente que acha que pode fazer o que bem entender dentro de uma escola pública, é adolescente que fica fazendo aí vários atos obscenos dentro de escola. Não peguei isso nas escolas que eu estudei, mas já vi casos que aconteceram. E uma coisa é certa, quando a escola ela é militarizada, galera, a chance dessa escola dar errado e dos alunos saírem da linha é muito difícil. E vou te falar, os profissionais se sentem mais seguros ainda trabalhando com uma pessoa que tem um policial dentro da escola. Imagina, tem alguém que pode proteger uma pessoa que está armada dentro de uma escola. E é uma segurança tanto para os alunos quanto aí para os professores, como eu disse para vocês. Mas parece que Guilherme Boulos não vê dessa forma. Aliás, o consórcio comunista do Brasil tem o seu modo alternativo de pensar, né? Bem distorcido da realidade. Bolsonaristas do Brasil inteiro e o Tarcísio aqui em São Paulo que ouçam isso. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, não terá uma escola militar na maior cidade do Brasil. O professor é meu amigo, mexer com ele, mexer comigo. Ô galera, o professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Eu não sei se o Boulos tá louco, de onde saiu da cabeça do Boulos que essa frase tá correta, que tirar os militares da escola vai fazer com coisa que a agressão a professor acabe. Para começar, quem mais agride professor aqui no Brasil é os alunos, não são militares que agridem, tá? Já começa por aí. E a segunda parte é, cadê a liberdade, meu anjo? Vocês não é da democracia? A liberdade de ter dois tipos de ensino, o público sem ser militar e o militar. Cadê a liberdade? Parece que não. Essa galera aí tem que ser a democracia deles. Se não for a democracia deles, colega, pode esquecer que você aí é um fascista, como eles dizem, sem saber o que significa fascismo. E sem contar, uma das coisas que mais ajuda na escola militar, não tive oportunidade de estudar, mas já tive primos que estudaram, é que não tem militância de professor apoiando o famoso marxismo, socialismo e comunismo. Eu mesmo, na época que eu estudei, cara, meus professores de história era daquele nível. Mas aí, põe nos comentários, você já estudou escola militar? Apoia que as escolas militares sejam eliminadas de São Paulo? Ou você acha que escolas militares são boas sim e tem que ficar no estado de São Paulo? Pra mim, eu sou totalmente contra. Que fala doida é essa que teve aí do Guilherme Boulos, cara? Agora, nessa altura do campeonato, o cara fala uma coisa dessa e ainda acha que vai tornar prefeito de São Paulo. É pra acabar, né? Mas se tem uma coisa que me surpreende muito dessa galera da esquerda, é nada mais, nada menos o amor que eles exalam.
Pô, gente, é muito amor pra dar, vocês não têm noção. Dá uma olhada que essa menina aqui falou. Esse aqui é um vídeo publicado pelo Lucas. Olha o amor comunista. Você é um conservador hipócrita, nojento. Nós não fazemos o L de Lucas Pavanato, o L que nós fazemos é de Lenin, o L que nós fazemos é de Leon Trotsky. Nossa. Pô, minha senhora, não faz isso não, querido. Capitalistazinho hipócrita, não tem nada mais hipócrita do que você dizer que defende a liberdade e apoiar o Lenin, né? Não sei se você sabe, mas é só abrir o livro de história que você aprende que o Lenin é nada mais, nada menos do que puro suco da antidemocracia, né? Então vou citar uns exemplos para vocês. Em 1918, estava aí sendo constituído, né, praticamente a Assembleia. E adivinha só, o Lenin perdeu e fez nada mais, nada menos do que tomar a Assembleia. Os bolcheviques tiveram então poder. Então, resumindo, ele tomou à força o Congresso porque não saiu de acordo com o que ele queria. Então, segundo outro fato tão importante, ele tinha uma polícia secreta só para vasculhar a vida de quem era opositor e perseguir esses caras para que eles não falassem absolutamente nada. Sem contar que um pouco depois da Guerra Civil Russa, adivinha só, tinha o Terror Vermelho, que era nada mais, nada menos que uma perseguição contra políticos, jornalistas e qualquer pessoa que abrisse a boca sobre o governo do Lenin fosse algo que ele não queira. E adivinha só, Terror Vermelho, você já sabe o porquê. Sem contar que havia uma censura imensa dentro da imprensa e, aliás, não podia ter outro partido político que ele não queira. Então, assim, puro suco da democracia. Tenha certeza disso. Aí, querida, apenas o que eu digo pra você. Antes de abrir a boca sobre uma pessoa que seja conservadora, apoia o capitalismo, primeiro você estuda pra não passar vergonha. Estudar de graça, é só abrir o Google aí que você já sabe muito sobre o governo do Lenin e vê que praticamente ele era horrível. E não só ele, como vários outros ideais que a esquerda prega e ídolos que ela tem, como por exemplo Che Guevara, cara. Eu já vi de gente que é LGBTQIA+, defender Che Guevara, não tem lógica, e eles não sabem, ou pelo menos fingem que não sabem, que o Che Guevara era contra homossexuais. Então, é isso, hipocrisia pura. Infelizmente, que pena que no Brasil o que a gente mais tem hoje é militância pura pra cima de todo lado, né? E com certeza também os falsos de direita, aqui que é, por exemplo, o próprio Nunes, né? Que tem gente que ainda fala que esse cara é conservador. Pelo amor de Deus. Cara, eu tenho que bater palma pro Nicolas, que o Nicolas me surpreendeu ao máximo. Eu achei que ele não iria peitar praticamente o Bolsonaro, o PL, e falar, pô, eu não concordo com que o Nunes é de direita. E o cara fez. Me surpreendeu pra caramba isso. E uma coisa é certa. Depois que rolou aquela treta toda que o Nicolas falou sobre o PSD, né, praticamente, que ele tava fazendo um boicote aos candidatos do PSD porque o partido não colocava o impeachment pra rolar. Resumindo, os senadores estavam bloqueando e o Pacheco também. Depois que isso aconteceu, o Nunes se revoltou, tá? Contra o Nicolas Ferreira e mandou ele tomar conta da casa dele. Sabe por quê? Porque o Nicolas ia acabar afetando aí a campanha, então, do Ricardo Nunes. Porque nada mais, nada menos do que um dos partidos que apoia o Nunes é o PSD. Então, você já tá vendo, né? O Nunes, ele foca nos interesses dele, aliado com um partido que é contra o impeachment de Alexandre de Moraes, e se diz um cara de direito. E, aliás, ainda cobra que Marçal fale sobre impeachment, sendo que ele mesmo tá fazendo aí um grande boicote para que o impeachment não role. Cara, e a briga tá feia, vou te falar. O Nicolas comprou essa briga praticamente com o Ricardo Nunes, e o Ricardo Nunes tá lascado, cara, porque o que vai ter agora de uma galera que vai escutar o Nicolas e não vai escutar o Bolsonaro, e uma galera que vai escutar o Bolsonaro e não vai escutar o Nicolas em relação ao Ricardo Nunes, vai ser muita gente. Então pode preparar que vai vir bomba, mas bomba mesmo. E adivinha só, sabe por que o Nunes ainda tem voto e ainda consegue se eleger? Ou pelo menos tá aí nas pesquisas para um provável prefeito de São Paulo? Que a galera associa ele com o Bolsonaro. Porque Ricardo Nunes sem Bolsonaro não é nada. Da mesma forma que Tarcísio só foi eleito por conta do Bolsonaro. Isso aí é uma verdade, não dá pra gente mentir sobre isso. Sem o apoio de Bolsonaro, o Tarcísio tinha perdido. E praticamente, quem vai definir as eleições agora para a Prefeitura de São Paulo é o Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro, em algum momento, trocar a linha e apoiar o Pablo Marçal, coisa que eu acredito que vai ser difícil para acontecer, essas eleições podem mudar o rumo e eu tenho certeza absoluta que o Nunes vai por água abaixo com a sua campanha. Mas se Bolsonaro ainda continuar aí apoiando o Nunes, eu posso te dizer com total certeza que 14% das pessoas vão confundir essa aliança e vão votar no Nunes achando que ele é um candidato de direita. Então, resumindo, as eleições de São Paulo estão na mão do Bolsonaro. E um clique que ele der, ele pode mudar completamente o futuro
dessas eleições. Só que aquela coisa, Bolsonaro não tá querendo ver que o melhor candidato é nada mais nada menos que Pablo Marçal. E Pablo Marçal, sem o apoio do Ricardo Nunes, assim como do Bolsonaro, tá conseguindo ir sozinho, galera. E tá indo muito bem. Mas é aquela coisa, todo mundo precisa se escorar um líder, e às vezes o Pablo Marçal também precisa daí de um apoio, né? Um apoio que a mídia fez virar um caos por completo. E essa matéria aqui, vocês sabem, né, que o Pablo Marçal virou e falou, galera, eu recebi uma carta do Donald Trump no meio de uma entrevista, quando ele disse isso. Só que acontece, a mídia pegou e falou assim, é mentira, ele não recebeu carta nenhuma não, mentiroso. Só que aquela coisa, tá totalmente distorcida a realidade, o que tá acontecendo? Primeiro, o Pablo Marçal recebeu uma carta. Donald Trump, não do Donald Trump em pessoa, mas sim da assessoria do Donald Trump. Por quê? Porque ele queria ajudar a patrocinar a campanha do Donald Trump. Então a assessoria mandou uma carta agradecendo, ainda citou o fato de que praticamente é lamentável o que aconteceu com o Pablo Marçal, disse que apoia o Pablo Marçal, tá legal, beleza. Não citou a cadeirada, mas quem entendeu que era da cadeirada. E agora a mídia tá distorcendo a realidade, falando como se fosse uma coisa assim, como se o Pablo Marçal tivesse recebido nada, como se ele estivesse mentindo completamente pela situação. Mas ele recebeu sim a carta foi divulgada nas redes sociais dele, e apenas o que a mídia faz é distorcer a realidade, como se Pablo Marçal fosse um mentiroso, um canalha e tudo que você conseguir imaginar aí praticamente. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, você sabe bem disso. Mas aí, eu quero saber de você nos comentários. Põe aí o que você acha, a gente volta pro nosso cenário original daqui a pouco. Pra quem não sabe, eu acho que vocês já viram esse cenário aqui em algum outro vídeo, né? Roubei o cenário do meu pai hoje, mas tranquilo, beleza, a gente vai voltar pro normal. Depois, tá, eu vim cá visitar ele, praticamente tá em outro cenário. Mas se prepara que amanhã vai ter mais vídeos, tá? Então já fica ligado, já se inscreve aqui no canal e daqui a pouco a gente volta. Beijo e até lá!